Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. O tema de hoje é Relações de Além-Túmulo, do Livro dos Espíritos. São as questões de 274 até 290. É claro que eu não pretendo aqui me aprofundar no tema, eu apenas quero dar uma pincelada para que depois você, já tendo tido um primeiro contato com o tema, vá até o Livro dos Espíritos, estude, leia, medite e tire suas próprias conclusões. Mas que relações de além-túmulo nós estamos falando? Nós estamos falando sobre as relações entre os espíritos desencarnados. Na questão de número 274, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poder. Que diferentes ordens de espíritos são essas? Bom, no vídeo que eu vou, para quem estiver assistindo no YouTube, eu vou postar o link de um vídeo das perguntas de 96 a 113. E se você está assistindo no Facebook, dê uma lidinha nas questões de 96 a 113. Lá eles discorrem as diferentes ordens de espíritos. Diz aqui que tem uma hierarquia de poder. Há entre eles subordinação e autoridade, ou seja, entre o espírito inferior e o espírito superior, tem uma relação de autoridade e subordinação. Os espíritos responderam o seguinte: sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, a autoridade não é quem é mais bonitinho, mais esperto, mais descolado, não. É a ascendência moral. Um espírito mais evoluído moralmente, ele tem autoridade sobre um menos evoluído. Na questão de número 275, Kardec perguntou: o poder e a consideração de que um homem desfrutou na Terra lhe dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Então, se eu fui importante, fui uma pessoa destacada na sociedade, isso me dá alguma supremacia no mundo dos espíritos? Eu vou ter esse destaque também? Os espíritos responderam: não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. O que ele está dizendo é o seguinte: a supremacia, a ascendência que um espírito tem sobre o outro é exclusivamente de ordem moral. Então, se eu tive uma posição de destaque na Terra e sou um espírito moralmente evoluído, eu vou ter uma supremacia no mundo espiritual. Mas se eu fui alguém muito importante na Terra, mas a minha evolução moral deixava a desejar, eu não tenho privilégio nenhum no mundo dos espíritos. 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Então está tudo misturado, ou cada um no seu quadrado? Como é que ficam esses espíritos? Os espíritos responderam: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Kardec fez o seguinte comentário: tal uma grande cidade, onde os homens de todas as classes
e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia, pela semelhança dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. Eles estão misturados, mas separados pela evolução moral. 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região. Então, quando eu morrer, eu vou poder ir aonde eu quero? Os espíritos responderam: os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbarem com suas paixões inferiores. O bom vai aonde ele quer, né, a qualquer momento. E o mal, aquele que não tem uma evolução moral, ele vai aonde é permitido. Ele não consegue ir badernar um local onde estão os bons espíritos. Imagine quem já assistiu o Nosso Lar, chega lá o espírito inferior querendo tumultuar. Nós temos no livro Nosso Lar a descrição de um espírito completamente absorvido no fazer o mal, queria entrar e a parte de proteção, de defesa, não permitiu o acesso desse espírito à colônia espiritual Nosso Lar. 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Então, eu vou lá, desencarno, falo português, e como é que eu vou conversar com um espírito de um alemão que acabou de desencarnar? Como é que é isso? Os espíritos responderam: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é um reflexo do espírito. O fluido universal, o fluido cósmico universal, estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como, para a voz, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, o pensamento, a palavra, o idioma é apenas uma roupa que o pensamento usa. No plano espiritual, os espíritos evoluídos se utilizam da linguagem universal do pensamento, não precisam se exprimir num idioma X ou Y. 284. Como é que os espíritos que não têm mais corpo podem constatar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Eu morro e como é que eu vou saber que eu sou eu, como que eu não me misturo com outro espírito, como que eu continuo sendo quem eu sou? Os espíritos responderam: eles constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como o corpo entre os homens. Só para a gente recordar, eu, pessoa encarnada, tenho 3 elementos. Eu, ser inteligente, espírito, meu corpo físico, que é o que vocês estão vendo, e o perispírito, que é o envoltório semimaterial. Através dele, eu atuo sobre o meu corpo físico, eu, espírito imortal, atuo sobre o meu corpo físico e sinto as sensações que o corpo físico transmite, chegam até mim através do perispírito. 286. Ao deixar os seus despojos mortais, quando morre, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Quando eu morrer, minha mãe, meu pai vão estar lá esperando por mim? Os espíritos responderam:
imediatamente nem sempre é o termo próprio. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. Então, quando eu morrer, eu vou passar por um momento de confusão. É como, sabe, quando aquele sono profundo que você acorda, geralmente quando você dorme durante o dia, você dá uma babada e você acorda, você não sabe se é dia, se é noite, onde você está, quem é você. Vai ser mais ou menos isso, uma morte. Eu vou passar por um momento de perturbação, onde eu vou ficar meio, não sei bem onde eu estou, o que está acontecendo. E também, quanto aos espíritos que me foram caros chegarem até mim, depende da questão de evolução, se eles podem vir até onde eu estou, se eles já não estão reencarnados, depende de uma série de fatos. 289. Nossos parentes e amigos vêm, algumas vezes, encontrar-se conosco quando deixamos a Terra? Os espíritos responderam: sim, os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos laços corpóreos. É claro que aqui nós estamos falando de espíritos que têm condições de realizar tudo isso. A evolução deles permite isso tudo. É uma graça concedida aos espíritos bons quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Então, se eu sou um espírito bom, evoluído, as pessoas que me precederam no desencarne também, eles vêm me auxiliar. Se eu sou um espírito ainda muito endividado, eu não consigo receber muita ajuda, porque eu não estou receptiva a esse tipo de atuação. Questão de número 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Os espíritos responderam: depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Um livro de André Luiz. Logo depois do Nosso Lar, que eu esqueci o título, existia um espírito desencarnado responsável por um local de socorro no plano espiritual. E ele recebia periodicamente a visita daquela que tinha sido sua esposa no mundo, quando encarnada. Ela não podia ficar com ele, porque eles eram de evolução muito diferente, ela era extremamente evoluída. Então ela vinha, eles passavam uma temporada junto, depois ela voltava ao seu local, continuar seus estudos, seus trabalhos. Tudo depende de evolução. É isso aí, no próximo vídeo do Livro dos Espíritos nós continuamos esse tema muito interessante. Obrigada.